Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde para Todos. E como vocês sabem, nós dedicamos esse programa para celebrar e apoiar as campanhas de prevenção e conscientização sobre condições de patologias e situações importantes que podem comprometer a saúde das pessoas e que são promovidas a cada mês, a cada mês. E esse mês de julho é dedicado à prevenção e conscientização sobre a hepatite. Aliás, são várias as hepatites, e para falar desse assunto, hoje nós temos verdadeiros experts. Eu convido aqui um grande incentivador da promoção do conhecimento, da disseminação da informação, da difusão de informação sobre a hepatite, sobre o acesso à saúde, sobre o direito à saúde, um advogado que é abnegado, membro da Comissão de Saúde da OAB, subseção Santos, e que é um grande incentivador dessa comissão, tendo sido presidente e atualmente como vice-presidente. Ele também é diretor, o consultor jurídico do Grupo Esperança, uma instituição dedicada a apoiar os pacientes que possuem hepatite. Eu falo do Dr. Ever Felício de Carvalho. Seja bem-vindo, Ever. Oi, Ricardo, muito obrigado. Obrigado pela sua generosidade, pelas suas palavras em relação à minha pessoa, mas quero dizer que é um enorme prazer estar aqui no seu programa, um programa de sucesso, de enorme relevância, e a gente vai abordar hoje vários aspectos com relação ao Julho Amarelo, né, as hepatites virais, para que as pessoas, como você disse, tenham conhecimento de como se prevenir, de como se testar e, eventualmente, como se tratar. Muito obrigado, Ever. É uma honra muito grande poder participar com você, não só desse programa, mas de todas as iniciativas que você lidera, que você incentiva, seja na Ordem dos Advogados do Brasil ou nas instituições às quais você colabora e participe e nos permite ajudar também. Ever, eu gostaria que você fizesse a honra de apresentar, tivesse a honra de apresentar o nosso convidado especial também, nosso querido Jeová. Ricardo, antes de mais nada, eu gostaria de relembrar e dizer para as pessoas que você, apesar de não ser advogado, é um membro convidado da Comissão de Saúde da OAB e tem nos ajudado de uma maneira muito efetiva. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu gostaria de apresentar o meu amigo, companheiro de luta, irmão, Jeová Pessim Fragoso. O Jeová Pessim Fragoso é administrador de empresas e, se eu não me engano, no ano de 1988, ele descobriu que tinha hepatite C. E aí a hepatite C perdeu, né? Porque ele falou assim, com a gente ninguém pode. Nós vamos um dia disseminar a enfermidade. Temos que lutar, trazer conhecimento, trazer assistência, e aí as pessoas não tinham capacidade, condições de fazer um diagnóstico precoce da doença, haviam vários gargalos, não se tinha acesso aos medicamentos, e o Grupo Esperança, com a liderança do Jeová, com a participação do Evaldo, que daqui a pouco vai estar conosco, né, do Evaldo São Israel, e mais uma série de pessoas, começamos uma trajetória capitaneada pelo Jeová, que conglomerou todas as ONGs do Brasil e mobilizou inúmeras pessoas para que nós hoje nos pudéssemos dizer que nós temos assistência adequada, desde o teste diagnóstico até o tratamento e a cura da enfermidade. Parabéns, obrigado, Jeová, pela oportunidade de ter participado desses anos todos ao seu lado, uma luta que a gente está vencendo. Imagina, Ever. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Ever, você, como sempre, é muito gentil, mas você falou com muita propriedade, né? Há muita dificuldade. Eu tive, no meu caso pessoal, né? Embora tinha o privilégio, né, de ter um plano de saúde privado, né? A falta de informação até da própria classe médica, né? Uma doença recente para os preceitos da medicina, a descoberta dela, né? Foi descoberta em 1989 somente, né? Antigamente, eu estou falando especificamente da hepatite viral tipo C, né?
e antigamente era considerada hepatite não A, não B, e os médicos também não tinham muito conhecimento, né? Precisava muito investimento em pesquisa, a gente viu que não tinha isso, não tinha acesso aos exames de diagnóstico, né? E também os exames de detecção. Tanto é que a maioria das pessoas que descobriam nos anos 90, até no início dos anos 2000, era através do banco de sangue. E o banco de sangue não é feito para isso, é para aproveitar o sangue para outra pessoa, né? Salvar vidas. Mas acabava recusando o sangue dos portadores de hepatite, porque era nele, no banco de sangue, a maior forma de detecção. Então, realmente, eram muitos gargalos, né? E eu acho que a gente vai poder abordar isso, e a gente está vivendo um momento totalmente diferente, né? Aconteceu um divisor de águas, que num passado recente a gente, por mais esperança, né? Como diz a nossa entidade, por mais fé, otimismo, a gente achava que não ia acontecer, né? Ceifando a vida de muitos parceiros, de muitos colaboradores, né? E a gente não via aí um horizonte, mas aconteceu, né? Felizmente, a gente fica muito feliz de ter colaborado, né? Nunca sozinho, né? Com vários pares, né? A OAB, principalmente a de subseção de Santos, né? Foi fenomenal em algumas situações que fez aí com que a gente chegasse nesse patamar a nível de Brasil. Muito bom. Dois feras aqui falando de assuntos que conhecem muito bem, que vivenciam o dia a dia e que ajudam tantas pessoas a esclarecer e a conduzir da melhor maneira o convívio, muitas vezes com uma doença que não tem cura ou que pode ser, pelo menos, minimizado, os danos podem ser minimizados. Ever, você preparou uma série de perguntas e aqui, amigos, o Ever representa a Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santos, e ele tem aí um conjunto de informações e perguntas para explorar, tanto com o Jeová como com o doutor Evaldo, que vai daqui a pouquinho estará conosco. Ever, as primeiras perguntas para o nosso amigo. Então, Jeová, eu gostaria que você explicasse como nasceu o Grupo Esperança. Por que o Grupo Esperança foi criado? Então, eu creio que nós já até falamos, né? Tanta dificuldade, e a pessoa, além de encontrar essas dificuldades, às vezes ela tem uma boa orientação médica, né? Mas também ela quer sempre se sentir entre iguais. Isso também é uma vertente da entidade. Então, tivemos uma grande família aí no Grupo Esperança que prosperou. Eu, se me permite, eu posso colocar aqui uma apresentação que a gente diz, vamos começar a deixar bem claro que é bem antes, né? É só uma história, porque a realidade outra é bem diferente que a gente aborda aí no final, tá bom? Ricardo, você pode nos ajudar colocando a apresentação? Sim, você pode compartilhar a tela, Jeová, clicar em compartilhar. Mais algo? Como da outra vez no estúdio? Isso, perfeito. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento. Ok. Para selecionar o arquivo que você vai compartilhar. Selecionar. Isso, está na tela já. Está na tela? Agora, você pode ocultar, por gentileza, você pode ocultar essa barra embaixo. Pois não. Só clicar em ocultar. Perfeito, está na tela, está disponível. Ok. Então, vamos voltar um pouquinho à história, né? E, na realidade, o Grupo Esperança foi fundado em 1999 por essas dificuldades, né, que a gente tinha aí na assistência à hepatite C. Desde os testes de detecção, né, como nós falamos aí no início, vinham mais de banco de sangue, que não era o ideal, né? Então, se a pessoa não doasse sangue, ela não ia saber que tinha essa doença, né? Lembrando aí, eu acho que o doutor Evaldo vai explanar bem isso, mas a hepatite C ela é uma doença, né? Tudo que é tite é inflamação, né? Então, hepa, que vem do latim e do grego, é a inflamação do fígado. E ela é totalmente assintomática, né? Você entra em contato com esse vírus e ele faz parte do seu organismo, né? Se alojando no fígado. Então, é muito importante que as pessoas façam o teste, mas só no banco de sangue não seria possível. Tinha que ter um local, né, que pudesse fazer essa situação. E já existia, né, o CTA,
CTA é um órgão de saúde criado pelo Ministério da Saúde, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que ele é criado para detectar o HIV, não é? Mas o que acontece? Não testava para as hepatites e era um trabalho que a gente precisava fazer. A subnotificação também, né? As pessoas com hepatite C, elas não eram notificadas, né? Embora já existisse a notificação obrigatória para qualquer doença infecto-contagiosa, mas para a hepatite C não tinha, então não se sabia o N, né, das pessoas que estariam infectadas. Isso é um problema também, porque todo recurso de saúde, toda delineação de atividades, né, em prol de uma patologia, ela depende de mensurar o número, né? Isso não existia. Bom, esse teste de detecção da hepatite C inicial é um teste de triagem, porque a pessoa, raros casos, né, uma minoria, mas a pessoa pode ter o contato com esse vírus e o próprio organismo combater, né? Isso é raro na hepatite C, bem mais longo, bem mais possibilidade de o organismo combater na hepatite B, mas na C não. De cada 100 pessoas, 98 vão ficar com esse vírus agindo no seu organismo. Mas tem que fazer o exame confirmatório, que é um exame de maior complexidade, de biologia molecular, né? Um exame até caro, até mesmo para o serviço de saúde, e também não se tinha esse exame. Feito esse exame, confirmado que tinha detecção, teria que fazer a biópsia hepática. E a biópsia é tirar um filamentozinho do fígado, né, e fazer um anátomo patológico para ver o quanto esse vírus, numa doença sintomática, a pessoa não sente nada, mas quanto que esse vírus prejudicou, danificou o fígado daquela pessoa. E isso precisava de uma demanda reprimida, apresentava uma demanda reprimida, porque precisava de uma retaguarda hospitalar, precisava de uma internação, né? Então era muito difícil. Bom, vamos dizer que a pessoa passou por essas 3 fases, né? Detectou, fez o exame confirmatório e fez a biópsia e viu que estava já com dano no fígado. Bom, ela precisava de um medicamento. E aí, o que acontecia em 99? Não tinham medicamentos eficazes, eram medicamentos já, a gente pode dizer, experimentais, porque era para outras patologias, né? Chamado interferon, né? Quem está nos escutando, nos vendo, e teve a oportunidade de, em si próprio, algum familiar, algum amigo tomar, sabe as reações adversas que davam, né? Muita reação. E não existia, na verdade, uma distribuição eficaz, né? Eram medicamentos já pelo SUS, mas tinham que ser associado a um outro medicamento antiviral também, a ribavirina, e essa era pago. Em 99, era R$420 cada caixa, e o paciente, a prescrição era para 2 caixas por mês durante 1 ano. Então, era dificultoso para muita gente, né? E os planos de saúde também dificilmente cobriam. Bom, vamos dizer que a pessoa conseguiu fazer todas essas etapas até o medicamento. Como trazia muitas reações adversas, trazia muita depressão, enfim, a pessoa emagrecia, perdia cabelo, ficava assim no estado emocional muito debilitado, realmente precisava de um acompanhamento, uma familiaridade da classe médica e de equipe multiprofissional, uma fisioterapia, né, um nutricionista. Isso não se encontrava, e a gente sempre fala como tudo na rede pública, né? A gente está falando do SUS, das pessoas principalmente que são totalmente dependentes do SUS, né? Bom, esse paciente tinha a cura prejudicada, né, e a qualidade de vida bem alterada quando não ia para óbito, né? Porque muitas vezes ela descobria, como nós falamos no banco de sangue, ou um médico que se atentou mais e pediu esse exame, e de repente ela, para chegar nesse complexo todo, que pode ver que são 5 etapas somente, mas para ultrapassar essas 5 etapas podia passar meses, mais de ano, e a pessoa vinha a óbito. Tá? Eu demorei um pouco nesse slide para explicar que realmente era isso que se apresentava. E isso perdurou ainda nos inícios do ano 2000. Você está trocando aí, Ricardo, a tela? Ou eu troco por aqui? Não, você troca a tela normalmente, tranquilamente. Então tá bom. Obrigado. Então a gente percebeu que tinha um paradoxo, né? Começamos alguns em consultório,
Eu lembro da clínica do Hospital Guilherme Álvaro também, pelo SUS, né, que já estava lá o doutor Evaldo, um jovem médico, já vendo que era um grande problema de saúde, atendendo. Então, a gente entrando em contato, nós, pacientes, né, vimos que a gente precisava se unir, né, e aí que nós criamos a entidade. E solicitamos, o doutor Evaldo também, idealizador junto com a gente, se colocou à disposição como nosso orientador técnico, né, porque os pacientes, as formações, embora tínhamos até médico, né, mas de outras especialidades, então, baseamos nele toda a situação técnica científica. Mas nós começamos, por nosso lado, pesquisar. E a verba para a saúde, né, os planos anuais, bianuais da saúde, não contemplava a hepatite de uma forma importante. Na verdade, uma forma bem irrisória, né? Então, nós fizemos uma comparação com HIV, que era uma doença importante também, e a verba era um disparate terrível. Então, isso já deu um sinalzinho para nós, né? E baseado, né, no Sistema Único de Saúde, nós colocamos aqui em homenagem, né, póstuma aí o Davi Capistrano, né, que foi médico, foi prefeito, foi secretário de Saúde de Santos, e faleceu, coincidentemente, né, em 2000, após um transplante de fígado que não deu certo por uma questão de hepatite também. Bom, então, como que a gente vai fazer para seguir, né, o que preconiza o SUS, o direito de todos, né? Então, a conscientização e mobilização da sociedade civil, nós achamos que era a ferramenta mais importante para a gente influenciar o poder executivo, né, fazer projetos de lei, que a legislação também é importante, né, o poder da caneta, e na litigância, não tem como, né, a gente procurar o caminho e não achar, tem que procurar justiça mesmo. Dentro do que tudo baseia aí nos direitos, né? Bom, a gente sofria muita discriminação social, trabalhista também já estava sendo um grande problema, tá? A questão do trabalho, as pessoas estavam sendo afastadas, né, por conta da doença, depois, quando voltava, era demitida, autodiscriminação também, com uma doença nova, a pessoa se confundia muito com outras doenças e não queria dizer para ninguém, ficava retraída, então um problema sério, psicológico também. Tanto é que tivemos algumas psicólogas formalizando com a ONG também, né, juntando-se a nós, e formalizamos a entidade, né, para poder ter uma expressão legal mais forte, e aqui nessas fotos a gente vê aí os guerreiros da antiga, muitos, infelizmente, não estão mais junto com a gente, né. Bom, aí fomos na Câmara, acho que o Ever pode abordar isso, né, o Evaldo também, porque mais à frente, ele foi vereador muito atuante, trouxe outras leis muito importantes no enfrentamento das hepatites, mas no ano 2001 corremos lá toda a Câmara e conseguimos colocar, através do vereador, a Semana das Hepatites, né, o vereador Ademir Pestana, depois Fausto Lopes, de 2003, o Dia da Hepatite C, algumas notas técnicas também, junto ao Estado, e no Congresso, né, no Senado, a lei das hepatites, a frente parlamentar, né, vigente hoje, e o Julho Amarelo em 2019. Isso foi muito importante, essa advocacy, como se fala, né, essa inserção da sociedade civil. Aqui em Santos, voltando, né, em 2001, foi a primeira lei do país, e aqui nessa mesa, a gente está o doutor Evaldo aqui na ponta, né, para quem está vendo a tela, que está na ponta direita, né, e os coordenadores das 3 esferas, né, do Ministério da Saúde, do Estado e do município, na primeira campanha. Essa campanha foi muito importante, que já colocou, de uma forma pioneira, e isso depois seguiu para todos os municípios do país, a coleta no CTA, nesses centros que nós falamos, que era só para HIV e outras doenças infecto-contagiosas, também colocou hepatite C. Isso foi um salto muito grande na detecção de pessoas, né? E a lei favoreceu, aí se olhar aí no canto esquerdo, né, tá o Neymar, no comecinho de carreira, fomos aplicar a vacina, né, junto com a prefeitura, fizemos parceria da hepatite B, mas a C, como nós dissemos, não tem vacina. Mas a propaganda, a divulgação sempre foi a nossa maior ferramenta, conseguimos outdoor, buzzdoor, enfim. A lei ajudou nisso, aqui, desculpa quem não é santista, né, mas está aí impulsando o Distrito do Santos, porque é uma ideia que o Ever nos ajudou muito, né, ele que tinha o contato, acho que era um advogado também, que pertencia ao AB Subseção de Santos, que na época estava na administração da Vila Belmiro,
e começamos a passar as faixas, né? E isso repercutiu para o Brasil todo. Várias outras localidades fizeram esse expediente. Enquanto o pessoal está ali esperando na arquibancada, ele está podendo ver. Então, isso aqui, passeatas, carreatas, missas, né? Então, ajudou bastante. Tanto é que chegou ao Ministério da Saúde vir a Santos, através da duas representantes do programa, coordenadora do Programa Nacional de Imunização, né, das vacinas, e a Marta Carvalho, do Ministério da Saúde, do recém-criado Programa Nacional de Hepatites Virais, que tanto nós reivindicamos, postulamos, que foi criado dentro do Ministério um programa nacional. Elas vieram a Santos ver onde é que era a origem, quem que colocou fogo nisso tudo aí para acontecer, né? Então, fomos exemplo nacional. Aí, a partir disso, começamos a atuar, né, inclusive a convite no Hospital Estadual, em hospitais filantrópicos, na nossa sede, 24 horas, fazendo várias situações. Só que ainda a gente ficava muito triste, porque quando as pessoas procuravam apoio, a gente sabia que ia ter que passar uma via sacra para ter acesso a exames complementares, para ter acesso aos medicamentos. Por isso, já em 2004, está aqui o doutor Evaldo, de camisa de manga comprida, né, me ladeando, e o doutor Fábio Mesquita, né, um grande sanitarista reconhecido no Brasil, no mundo todo. Ele é da OMS hoje, né, está na Indonésia, faz aquela via sacra no mundo todo, sempre aí colaborando muito nas questões de infecto-contagiosas. Bom, e aí a gente não tinha acesso aos medicamentos, né? Tudo aquele fluxo que nós falamos era tudo emperrado, e nos fazia o quê? O que faz o paciente? Ele conseguiu passar num centro de referência, ou veio do banco de sangue, ele conseguiu saber que ele estava com hepatite C. Bom, como é que ele fazia a confirmação do exame? Ele tinha que juntar o dinheiro dele para fazer, porque a demanda fazia no SUS, mas era uma cota muito mínima. As pessoas, o médico ficava ali, ele precisava desse exame para prosseguir com o paciente e não conseguia. Mas quando conseguia, ele fazia a prescrição. Esse paciente com a prescrição, ele ia pedir pelo SUS, o acesso era negado. A injeção, eram 3 injeções por semana, inicialmente, depois passou uma nova formulação, passou a ser 1 por semana. Era um custo de R$ 1.700 cada dose, mais a ribavirina. Então, ele tinha esse acesso negado. E o que ele fazia? Quais as condições econômicas desse doente? Né? O que ele fazia? Ele abandonava? Muitos abandonaram. Eu não sinto nada, descobri e não estou sentindo nada, só que é um caminho sem volta, né? Eu tenho certeza que o doutor Evaldo vai abordar que a pessoa, se não trata, ela vai desenvolver a maior causa de cirrose, de câncer de fígado e a maior indicativo de transplante. Então, a pessoa tem que tratar a hepatite C, né? Então, o que ela fazia? Fazia empréstimo? Muitas pessoas fizeram. Desfazia-se de bens? Muitas pessoas fizeram. Então, não tinha jeito, né? Qualidade de vida alterada, óbito. Então, a gente, realmente, o apelo judicial, e aí entra nosso querido Ever, né? Nos embasando nessa área, entrando de cabeça aí na entidade, sempre com muito bom senso, mas preservando, né, o seu conhecimento no direito. E aí, nós tivemos um exemplo, né, aqui, obtido através de uma ação civil pública, né, eu acho que o Ever pode falar isso melhor, mas, para resumir, esse medicamento, interferon pegilado, né, era o nome do medicamento, ele tinha muita restrição para vários pacientes, né, isso aí, tecnicamente, não cabe a nós aqui dizer, mas era tipo assim, cada paciente tinha um perfil. Todos poderiam receber esse medicamento, e que era o único medicamento que existia. Porém, o que acontece? Por questão de farmacoeconomia, eles davam para uns e não davam para outro, né? Não tinha universalidade na distribuição. Então, com essa ação civil pública, toda a Baixada Santista, né, isso é uma postulação do Ever, junto com o doutor Eduardo Antônio Taves Comeiro, né, e essa ação civil pública, eu lembro que eu fui na Secretaria de Estado, na dispensação, na farmácia do Estado, e tinha lá essa lei embaixo da tampa de vidro, escrito assim: Baixada Santista dispensar para qualquer paciente. Que grande ganho, né, que nós conseguimos. Só que, na verdade, ficou uma coisa regional, né? E com isso nós conseguimos, com esse passo,
criar os centros de tratamento em todos os municípios da região, exceto Mongaguá, que ficava entre Itaém e Praia Grande. Então, trouxe essa aplicação da injeção, que era ambulatorial, e era centralizada no Hospital Guilherme Alves, mas as pessoas, às vezes, não tinham nem dinheiro para a condução, e tinha que vir uma vez só por semana tomar esse medicamento. Com essa ação civil pública, muita gente começou a ter o acesso ao medicamento, então a gente conseguiu, junto com as prefeituras, né, trazer esse polo de aplicação, desmembrar esse polo de aplicação. Bom, também, em 2010, nós conseguimos colocar no Congresso Brasileiro de Prevenção das Hepatites Virais, primeiro congresso, porque tinha de HIV, outras doenças infecto-contagiosas, mas para a hepatite não tinha esse congresso, e a gente foi lá em Brasília várias vezes e conseguimos, em 2010, o primeiro congresso, onde nós participamos, o Grupo Esperança, na minha pessoa, participou no comitê de organização desse congresso, né? E no mesmo ano, foi criado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o 28 de julho, né? E aí nós estamos aí na mesa com o ministro e outras autoridades, mas o grande divisor de águas aconteceu, vocês olhando aí na figura à direita, no superior, quando o ministro santista, Arthur Quioro, incorporou os novos medicamentos de nova geração. O interferon e a ribavirina usavam o teu organismo para combater os vírus. E esse medicamento é de ação direta. Então, acabou as reações adversas, acabaram os efeitos colaterais e aumentou de uma forma assim que nós nem acreditávamos que ia acontecer, a chance de cura de 30% a 35% para 98%, por um comprimido e um tratamento que diminuiu de um ano e meio, para apenas 12 semanas. Então, precisou muita luta, precisou um ministério tá bem sensibilizado, né? E na última foto embaixo, a gente até falou que foi uma época do Ministério Santista. Está lá o doutor Evaldo assessorando o Programa Nacional, né? Doutor Fábio Mesquita, Marcelo Naveira, também santista, né? A gente e o ministro Arthur Quioro. Então, isso realmente foi um divisor de águas que é bom a gente registrar aqui. Bom, e vários avanços nós tivemos, né? Os que estão em vermelho, que vocês podem ver na tela, tudo com uma intercedência direta do Grupo Esperança e dos parceiros, e isso inclui a Ordem dos Advogados do Brasil, né? E principalmente da Subseção de Santos. E, por último, agora, nós temos a portaria 1537, que vai mudar os medicamentos, a forma de distribuição vai ser bem mais simples. Antigamente, esses medicamentos são de alto custo, eles precisam ainda atualmente está assim, né? Precisa de um processo administrativo longo, autorização. No entanto, com essa mudança que foi conseguida aqui, saiu daqui da Baixada para o Brasil todo, o Estado de São Paulo até o mês de setembro já está implementado, que vai ser nas farmácias dos municípios, e a pessoa com segurança e tranquilo, ela pode pegar esse medicamento em qualquer lugar do país, o que não acontecia, o que não está acontecendo ainda. Isso aconteceu, essa postulação foi feita aqui por um parlamentar aqui da região, né? A gente é suprapartidário, então qualquer parlamentar que esteja a fim de colaborar com a gente está solícito e agradecido. No caso aí foi o deputado federal, né, Bozella, e nós tivemos com ele, o doutor Evaldo, e ele fez uma postulação a nosso pedido para alterar esse mecanismo. Isso agora é uma realidade, né? E agora, em 2017, houve uma reunião de mais de 130 países em São Paulo, né? Com a eliminação por conta desses novos medicamentos, que a ciência teve o júbilo de descobrir, para a eliminação da hepatite C até 2030. Né? Nós tivemos lá convidado com muita honra para fazer parte da leitura dessa carta, né? E aqui estamos com o ministro da Saúde e demais autoridades, e seguindo essa meta. Então, está aí o desafio. Tá? Hoje, tem uma estimativa, né, matemática feita para o setor acadêmico, especialista, que tem 500 a 700 mil pessoas no Brasil. Né? A gente fala pessoas, porque no Brasil todos têm direito ao acesso, mesmo que não seja brasileiro, né? Estão sem diagnóstico. E onde estão essas pessoas, né?
a gente precisa adotar algumas estratégias, né? O Ministério da Saúde, Secretaria de Estado e município tem que dar a mão, tem que ter essa pactuação, né? A gente sabe que a incidência é maior e maior de 40 anos, pacientes renais, privados de liberdade e outras categorias aí. Mas a gente pode ver à esquerda que é só testagem extramuros, é fora do serviço de saúde, que o Grupo Esperança faz através do seu corpo de voluntários da área técnica. Pode ver que está baixando, né, a prevalência, ela começou lá com 1,6, foi baixando, mas precisa achar essas pessoas, porque, como nós dissemos, é um caminho sem volta, né? E aqui o desafio 2 é implementar um fluxo adequado, né? Porque muitas pessoas que curaram o vírus estão com a cirrose, né? E precisa disso. Não é só eliminar o vírus, para quem descobriu logo e não tem um dano no fígado, ótimo, vai ter alta e tranquilo, a hepatite C virou a página da sua vida. Mas para quem já tem uma cirrose, a coisa pega um pouco, né? E aqui, finalizando, eu quero agradecer aí de coração, em meu nome, de todas as pessoas que tiveram com a gente. Eu estou voltando aqui o slide, só para referendar os fundadores do grupo, né, que vocês podem ver com um círculozinho, mais o pessoal do Movimento Nacional, né, o de cima são o pessoal que estava aí junto com a gente, esses que estão com o círculo, infelizmente, não conseguiram chegar a esse momento de júbilo da ciência, né, ficaram à mercê dos medicamentos difíceis, né, que tinha, e não estão mais com a gente, mas estão com a gente, sim, todo dia, de outro prisma. E agradecer sobremaneira, né, a OAB, aí a gente vê aí até uma ação de testagem, né, ali está a Tatiana Jorge, que é a repórter da Tribuna, dando uma cobertura, a nossa querida Leonor Peçanha também, que sempre colaborou com o Grupo Esperança, uma voluntária aí, nota 10 também, e o nosso querido Ever, eu só tenho que agradecer, espero ter passado um pouquinho as dificuldades, mas quero deixar bem claro que essas dificuldades não existem mais. O maior desafio e o que precisa ser feito é se testar. Ok? Muito obrigado. Excelente apresentação, Jeová. Isso traz assim um reforço, né, de uma liderança, de um empenho da cidade de Santos, de pessoas abnegadas como você e de tantos outros que se somaram para fazer tantas mudanças a favor das pessoas, tantos benefícios na promoção da saúde. E, para nossa honra, está conosco aqui agora também, já há algum tempo, durante a tua apresentação, o Dr. Evaldo Stanislau, que foi referenciado inúmeras vezes por você na apresentação, porque a tua história, a história do Grupo Esperança, a história de luta na promoção da saúde, especialmente no caso das hepatites, se mistura muito com a história também do Dr. Evaldo. Seja muito bem-vindo, Dr. Evaldo. Obrigado, Ricardo, Ever, Jeová. Estamos numa reunião aqui de amigos, irmãos e guerreiros, né? Faz tempo. E agradeço muito o convite, a oportunidade, peço desculpas pelo atraso. Eu fiz um consultório hoje mais compacto para dar tempo de estar aqui com vocês. Obrigado. Muito boa a presença, Evaldo, doutor Evaldo. O Ever tem uma sequência de perguntas aqui já preparadas para esclarecer todos que estão assistindo. Muitos dos que estão assistindo também podem rever essa apresentação, porque fica gravada no canal do YouTube do Instituto Orleana. E também, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se e curta o canal, porque a cada mês nós temos esse projeto de apoiar o mês em promoção da saúde. Como o mês de julho é o Julho Amarelo, e prevenção e conscientização sobre as hepatites, nada mais justo do que essa homenagem e ter experts como vocês conosco aqui na noite de hoje. Ever, por favor, meu amigo. Eu gostaria só de fazer um parênteses, quando o Jeová colocou na linha do tempo algumas legislações, ele colocou que em 2019, a âmbito nacional, foi criado o Julho Amarelo. Mas já no ano de 2015, de autoria do Evaldo, e foi redigida por mim, foi apresentado um projeto de lei e foi tornado oficial o Julho Amarelo através da Lei Municipal número 3.117, de 25 de março de 2015. Essa lei foi publicada no dia do meu aniversário, foi um dos presentes mais bacanas que eu tive na minha vida. Então, só queria
registrar esse adendo. Evaldo, Para quem não sabe, Ever, deixa eu só fazer, já que o Jeová fez uma menção, eu tive uma participação cidadã como vereador de Santos e tive a honra de ter o Ever como meu assessor jurídico. E nós que já éramos amigos, viramos irmãos a partir dali, e isso a gente traz para a nossa vida. E eu queria dizer da importância do Ever para a cidade de Santos. Muitas vezes a gente vê o Evaldo, vê o Jeová, mas não vê quem está ali todo dia trabalhando, todo dia se dedicando, e tem o Ever aí que, para a causa das hepatites, é um sujeito modesto, ficou sempre ali um pouco nos bastidores, mas sem ele não ia ter acontecido nada. Ever, você é uma pessoa essencial nas nossas vidas e na história da hepatite. Muito obrigado. Sim. Sua generosidade, Evaldo, mas sempre foi um prazer. Tem pessoas que têm que estar junto para poder dar um suporte, para poder se dedicar, e tem sido um enorme prazer trabalhar com você, com o Jeová, pelas nossas conquistas, pela nossa história de vida, pela nossa história de luta. Eu tenho que agradecer a oportunidade. Trabalhar com o Evaldo, Ricardo, foi um enorme desafio. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, e aí ele, quando colocava as coisas assim, ele dava uma atribuição para fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Ele está tudo muito doido. Mas foi desafiador, porque nós tivemos, e nós temos, quando vivemos com ele, assim, que ficar muito espertos e ter uma dedicação enorme. Né? Para mim foi um desafio, eu cresci muito profissionalmente, tendo trabalhado com você, aprendi muita coisa, aprendi a estudar mais ainda. Eu nunca vou esquecer, teve um dia que eu fiquei uns 10 dias estudando um caso que ele me pediu, aí eu cheguei com calhamaço, eu fui extremamente organizado, cheio de papeletas, assim, tudo organizadinho, entreguei na mão dele, ele falou, a primeira parte está pronta. Eu estava de estudar, mas nós continuamos entregando coisas. Evaldo, eu vou te fazer assim, eu elaborei algumas perguntas que acho que você vai contextualizar e vai responder tudo assim de uma maneira bem clara, objetiva e tranquila. O que significa a hepatite C, quais são os sintomas, como acontece o contágio, por que ela é uma doença considerada grave e complexa. Sobre o teste, o Jeová acho que já falou alguma coisa, né? Também se quiser falar. Se existem vacinas, como se prevenir, como tratar e se tem cura. Olha, Ever, primeiro eu quero fazer aqui uma reflexão. Foi nos dado um desafio há algum tempo que até 2030 a gente terminasse as hepatites virais como um problema de saúde pública no mundo. Eu tive a oportunidade, por indicação do Fábio Mesquita e tal, de representar o Brasil em vários comitês técnicos da Organização Mundial da Saúde. Participei da construção de política global. O Brasil era aquilo que se chamava de um país campeão, que é o termo que eles usam para os países que dão exemplo em um enfrentamento. E lá foi colocado esse desafio, e olhando, o Brasil, no campo da hepatite C, e o Jeová sabe disso, você sabe disso, porque a gente já falou, eu acho que o Grupo Esperança teve uma participação muito importante nisso, porque nós construímos uma política brasileira e que muitas vezes não foi fácil. Hoje a gente está olhando assim, né? A obra, quando é bonita, o filho que é bonito, todo mundo quer ser o pai. Mas na hora de construir é difícil. E em muitas situações críticas, o Grupo Esperança foi o fiador disso. Quando a gente tinha tensões no movimento social, quando a gente tinha tensões políticas, quando a gente tinha tensões que precisava, não, alguém tem que validar, o Grupo Esperança foi muito importante nisso. E quando eu falo Grupo Esperança, eu falo de Jeová com essa capacidade de união que ele tem. E aí, eu estou falando isso porque, para o Brasil, Ever, responder essa pergunta, hoje eu diria que é quase que desnecessário. Porque nós fizemos barba, cabelo e bigode no Brasil. Hepatite C hoje
não é mais um problema de saúde pública, na minha opinião, no Brasil. Antes de 2030. Nós estamos em 2021. Quando o Fábio Mesquita chegou para assumir a diretoria do Departamento de DST-AIDS e IST-AIDS, hepatites virais, que hoje tem um outro nome esquisito, sumiram com HIV por questões ideológicas, religiosas, então acabaram por decreto com HIV no nome do departamento e das ISTs. Mas o Fábio chegou e eu participei dessa construção, nós somos muito amigos, trabalhamos juntos, e eu levei o Fábio para almoçar num restaurante chamado Caverna Bugre. E eu tinha um dos meus primeiros, se não o primeiro laptop, era um compact grossinho, assim, um negócio. Aí eu abri para ele e apresentei um negócio lá chamado Hepatite C 10+1, que era um plano para terminar a hepatite C no Brasil em 10 anos, e o +1 é que fosse, talvez, mais 11 anos, 12 anos, mas que a gente terminasse. Baseado na perspectiva de ter o Sofosbuvir, que já estava pronto, que é um dos antivirais, e de outros remédios que a gente sabia que iam vir. E a condição que eu falei, Fabião, nós vamos fazer isso. E o Fábio falou, vamos. Não demorou nem o 10, Não demorou nem o 10. E a gente está nessa condição. Parte disso é porque o Brasil tem um passivo que não resolveu. O Brasil foi muito mal em determinado momento do enfrentamento da hepatite C. E aí veio o papel das ONGs para reconstruir. Mas a gente não fazia diagnóstico, a gente não tratava, então muita gente morreu no caminho sem nem ter diagnóstico. E eu fazia uma reflexão ética, porque a gente tinha duas estratégias. Ou a gente comprava briga com todo mundo e montava uma política séria, ou a gente deixava como está, porque talvez deixar como está, pela própria história natural da hepatite, pelos mecanismos de controle que já haviam, o problema se auto-extinguiria, mas a que preço? Não era ético. Então, a gente comprou as brigas, a gente fez, e graças a esse passivo, que é ruim, muita gente morreu sem diagnóstico no Brasil. A partir do momento que nós proativamente, e com a participação da sociedade civil organizada, decisiva, passamos a enfrentar a hepatite, e aí a gente volta no finalzinho do governo FHC, com o Zé Serra como ministro, depois a gente entra no governo Lula, governo Dilma, e por aí vai. O Jeová tem uma foto com o Ricardo Barros lá, que era ministro, ele até se orgulha dessa foto hoje, né, Jeová? Então, assim, quando a gente tinha governos sérios no Brasil, a gente fez políticas públicas de saúde muito importantes. E aí a gente passou, o Jeová se lembra disso, quantas e quantas campanhas de testagem. No começo, o Jeová testava com os voluntários no Porto e tinha 9% de positividade. Agora faz campanha de testagem, quando encontra um, solta rojão. O que isso significa? Que nós saímos daquela passividade, daquele 7-1 que a gente estava, e viramos campeões. Passamos a fazer busca ativa, diagnóstico e tratamento. Aí qual que era o nosso limite? O nosso limite era tecnológico. A gente tinha o interferon. O interferon, muita gente não podia tomar pela toxicidade. Mas quando em 2015 destravou, veja, 2015, o carro que o Jeová dirige provavelmente é mais velho que 2015, Jeová. Quer dizer, não faz tanto tempo assim, 2015. Faz pouco tempo. O Brasil foi um dos primeiros países a incorporar, se não o primeiro, como política de saúde pública, os DAAs. E aí todo mundo que estava diagnosticado começou a ser tratado. Todo mundo que estava na fila, que não podia tomar interferon, transplantados, pessoas com HIV, pessoas com cirrose descompensada, foram tratados. E a gente saiu daquele passivo que o problema sumia porque as pessoas morriam, para um outro momento agradável, que o problema sumia porque as pessoas eram curadas. E eu que tenho, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo,
Eu faço um ambulatório de hepatites desde o século passado. Quando eu ainda era residente, eu comecei aquele ambulatório lá. O professor Baroni e tal. A gente ia lá, tinha paciente saindo pelo ladrão. Hoje a gente vai, os pacientes vão porque eles não querem largar a gente, mas estão todos curados. Vocês têm dimensão, Ever, do que é isto? Então é um pouco anacrônico eu falar aqui do que representa a hepatite C no Brasil hoje. É mais interessante a gente falar o que representou. O cuidado que a gente tem que ter, e o Julho Amarelo tem essa missão, é do resgate contínuo da história e da presença da ação. Que a gente precisa continuar falando da doença, porque tem que lembrar um calcanhar de Aquiles. Não tem vacina para hepatite C. Hepatite C não tem vacina. E o Fábio Mesquita, com muita propriedade, ele fala o seguinte: se o pessoal do tráfico resolver que agora a droga que a gente vai usar no Brasil é heroína, por exemplo, que é injetável, a gente muda esse cenário epidemiológico da noite para o dia. Eu estou sendo muito claro, estou falando de Brasil, mas se a gente for olhar costa oeste dos Estados Unidos, se a gente for olhar leste europeu, Oceania, Ásia, países onde existe muita droga injetável ainda, lá o vírus continua circulando. Lá o vírus continua circulando. Aqui, por padrões epidemiológicos, a gente conseguiu. O sangue é controlado, a gente não tem mais política de compartilhamento de objetos que possam ter sangue, né? E não tem droga injetável como um vetor importante. Então, o Brasil hoje não tem mais transmissão praticamente da hepatite C. Mas isso pode mudar. Lembrando, não tem vacina. O grande problema da hepatite C é que era uma doença sem sintomas. E não tendo sintomas, as pessoas precisavam efetivamente, e precisam ainda, dessas campanhas de conscientização para irem buscar o diagnóstico. E aí eu não sei se o Jeová falou, mas também é uma outra lei nossa, né, Ever? Que aqui na cidade de Santos, em todas as consultas médicas, o médico é obrigado a perguntar para o paciente: o senhor já fez exame de hepatite? E se o médico nunca fez, ele tem por obrigação legal ofertar ao paciente a testagem. E aí o problema é que a hepatite C, mesmo na fase avançada com cirrose, ela não tem sintoma. Então a gente precisa diagnosticar. Mas uma vez que seja diagnosticada, e essa é uma mensagem muito poderosa, tem cura. Hoje, ninguém mais não se cura de hepatite C. Só não faz milagre, Ricardo, porque a pessoa se cura, mas não fica bonita. Está aí o Ever que não deixa mentir. Né? Olha a lei aí. Só faltava essa, né, Ever? Ficar curado e ainda ficar bonito. Né? Isso é para poucos, é que nem o Jeová. O Jeová se curou e continua lindo. Nós não, né, Ever? A gente... Né? Então, tem cura para hepatite C hoje, pessoal. Tem cura para hepatite C. Essa é a mensagem. Então, a gente precisa, primeiro, saber que é um problema no Brasil que está sob controle, mas que ainda existe em menor proporção. Não é mais um problema de saúde pública que já foi. As pessoas precisam saber que elas têm que testar para descobrir porque não tem sintomas. E uma vez que elas descubram, tem tratamento gratuito no SUS, com 100% de cura. E se der sorte, ainda continua ou fica bonito que nem o Jeová. Olha, deixa eu pegar um gancho, Ricardo. Muito importante que você falou. Nada de bonito, não, é outra coisa, tá? Muito importante. A sua lei, né, da obrigatoriedade, da oferta da testagem. Eu me bato isso, e a gente está num ambiente jurídico, então eu acho bem oportuno. Eu tento saber por que a gente não implementa essa lei. Eu sei que 1%, se chegar a isso, dos médicos cumprem essa lei. Por que ela não é implementada? Amanhã, eu já tenho na minha apresentação de amanhã essa lei, que eu pedi para o Ever me mandar direitinho o espelho dela, que eu tenho fui convidado, e vou lá, com todo prazer, fazer uma qualificação na Secretaria Municipal de Saúde, para a equipe que tem a lide com as hepatites, né? E justamente quero fomentar sobre essa lei. Mas eu não entendo, né, politicamente, como que a gente não consegue que uma lei
não aconteça na sua plenitude, ou pelo menos 50% dela, porque isso seria um grande júbilo, isso colocaria nossa região, é uma lei municipal, né, e serviria de exemplo para o Brasil todo. Isso é fenomenal, né? Éver, Então, essa demanda jurídica. Então, na realidade, uma das coisas que nós discutíamos enquanto o Evaldo era vereador, e eu discuti muito com meu primo Alexandre também, que se você não colocar uma penalidade qualquer, infelizmente, o poder público vai resistir. E aqui, no caso, não se trata só do poder público de determinar que os médicos ofereçam a testagem, porque está previsto. Olha, os profissionais de saúde da rede pública e privada indagarão a seus pacientes se foram submetidos a exame sorológico de hepatite virais e, diante da resposta duvidosa ou negativa, indicarão realização dos testes de anti-HCV, anti-HBC total, anti-HBsAg e anti-HBs. Só que não tem nenhuma punição, né? Então, as pessoas resistem. E eu acho que é uma coisa importante de você pleitear junto à Secretaria Municipal de Saúde, porque se houver um quadrinho desse atrás da mesa de consulta do profissional, em cima da mesa, pode ser proativo. E eu não pode ter uma frase, né, Éver? Peça o exame de hepatite C. É um direito seu e é de lei. Uma coisa assim, entendeu? Aí a ideia, se for... poderia estimular os médicos da rede privada também de cumprirem com o que determina, porque a lei existe. Realmente, muitas leis são difíceis de você fazer com que elas surtam o efeito desejado, né? E essa lei também fui eu, com a orientação do nosso querido Evaldo, que redigi. Ela também é do ano de 2015, a Lei 3.156, 24 de junho de 2015. Eu sei que esse é um serviço de utilidade pública, porque depois fica guardado, e eu queria que quem for assistir depois entenda que quem está conversando aqui são amigos, então vocês não estão vendo uma live chata daquelas que a gente fica aqui só falando. Então a gente está contando muita coisa porque faz parte da história. E essa história ela ainda tem que avançar, porque tem uma outra hepatite que é muito importante. Hoje mesmo eu vi uma pacientinha assim, hepatite B aguda. A hepatite B, que é a outra letrinha do alfabeto, é uma doença que ela é de transmissão por sexo, por sangue e da mulher grávida para a criança. Ela é, no pré-natal, as mulheres fazem exame, as mulheres que têm hepatite B hoje, elas têm uma série de condutas durante a gestação, mas ainda acontece, vejam que coisa, eu falei, atendi hoje uma jovem senhora, uma senhora não tão jovem, mas assim, no caso dos seus 30 e poucos, 40 anos, mais ou menos a idade da Joedna, que está escrevendo aqui no chat kkkk. A Joedna é também uma veterana do Grupo Esperança, está participando aqui da live. Então, essa senhora com uma hepatite B aguda. E sabe qual que é o problema da hepatite B aguda? Ela pode se transformar numa hepatite fulminante, que vai levar à necessidade de um transplante de fígado. E essa paciente que eu examinei especificamente, ela já tinha alguns sinais que me preocuparam no primeiro momento. Então, como é que pode, em 2021, com lei, com tudo, a gente ainda ter casos como esse? É uma falha. Então, a gente precisa vacinar as pessoas. Então, outra informação, hepatite B, ao contrário da hepatite C, tem uma vacina que previne. E essa vacina é de graça, em qualquer posto de saúde, para qualquer idade. Tem muito médico que não sabe isso, Jeová. A turma ainda pensa que é uma vacina só para criança. Não é, para qualquer idade. E se vacinar, evita isso. E evita, inclusive, né, quando se lançou a vacina da hepatite B, a gente dizia que era a primeira vacina contra o câncer, porque você evitava o câncer decorrente da hepatite B crônica. Né? Então, hepatite B é importante também, pessoal. É transmitida por sexo, por sangue contaminado e tudo que tenha sangue, o compartilhamento de objetos, e é também transmitida da mulher grávida para a criança. Ao contrário da hepatite C,
a hepatite B não tem cura. É uma hepatite que, quando cronifica, parte dos pacientes a gente só acompanha, não precisa dar remédio, parte dos pacientes precisa tomar remédio para a vida inteira. E as opções terapêuticas são poucas. Se o vírus ficar resistente, a gente vai ter um grande problema. Então, eu faço esse alerta. A gente fala muito de hepatite C e não tanto da hepatite B. E a mensagem, assim como para a hepatite C a mensagem era diagnostique e trate, para a hepatite B a mensagem é previna, vacine-se. Né? E a outra letra importante é a A, que é a hepatite de transmissão por água contaminada por esgoto, dejetos fecais, que é aquilo que a gente chama de transmissão oral-fecal. Então, o Ever, quando era criança, Ricardo, ele ia para a praia que ele gostava de raspadinha. Então, pegava aquela barra de gelo assim, e aí punha uma groselha, e o Ever tomava e tal. Só que na época que o Ever era criança, 60 anos já, Ever, atrás? 78. 78 anos atrás. O Ever era criança, naquela época era um gelo pirata, não tinha procedência. Então, a gente cansou de tomar o gelinho que põe no suco, o gelinho da raspadinha, que vinha junto com o vírus da hepatite B. E às vezes a pessoa nem percebia... da hepatite A. E às vezes a pessoa nem percebia que teve hepatite A, um belo dia vai fazer o exame e está lá a hepatite A. Então, essa é outra característica. A hepatite muitas vezes é assintomática, mas ela é aquela mais comum que deixa com o olho amarelo quando a pessoa é criança. Hepatite A parece que também não é problema, mas é. Nós tivemos recentemente um surto de hepatite A, com muitos casos graves, alguns pacientes até que morreram ou precisaram de transplante. É raro, é exceção, mas ela pode ter uma forma grave, fulminante também. Então, é outra vacina que a prevenção dela é por saneamento, e felizmente, entre os mais jovens, hoje você já não vê mais tantos anticorpos contra a hepatite A, porque eles já são criados numa condição de saneamento melhor, né? Mas é prevenível também por vacina. E essa vacina a gente precisa avançar, porque a vacina contra a hepatite A ainda está restrita para crianças. Mas em qualquer clínica de vacina, você faz vacina contra a hepatite A, e eu recomendo enfaticamente que você faça a vacina contra a hepatite A. Então, Ever, no nosso alfabeto, a hepatite C, descubra, faça o diagnóstico e trate. A letra B da hepatite B faça a prevenção por vacina e também usar o preservativo nas relações sexuais. E na hepatite A, também a ordem é prevenção, saneamento e vacina, que a gente precisa ampliar. Então, talvez, Giovanni, nossas metas futuras aí na luta contra a hepatite sejam essas, né? A gente fortalecer o diagnóstico e trate da hepatite C, aumentar ainda mais a prevenção da B e da A, né? Eu queria complementar que a vacina, o portador de hepatite C, quando se descobre hepatite C, ele tem acesso, né? A hepatite B, que já é gratuita para todos, né? Mas tem o acesso também à hepatite A, como o doutor Evaldo falou, né? Tem a restrição ainda da idade. Mas se constatar que ele é portador da hepatite C, ele tem direito a essa vacina da hepatite A, porque são vírus diferentes, né, doutor Evaldo? Muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Eu tenho a B, não vou pegar a C, isso não procede, né? Sim, não. São vírus diferentes, como eu falei, mecanismos de transmissão diferentes, né? Hepatite C é transmitida por sangue, essencialmente. Agora, é importante também a gente falar um pouquinho de outras doenças do fígado não infecciosas, porque hoje em dia nós vivemos uma epidemia de doença hepática gordurosa. Então, a gente tem o fígado gordinho, que chama-se esteatose, e a gente tem uma situação pior, que é o fígado gordinho inflamado, que chama-se esteatohepatite. Então, muitas vezes, as pessoas que até tiveram hepatite A, B ou C, ou que tiveram uma hepatite C curada, ou que convive com a B, num determinado momento vem que o fígado fica meio alterado e tal, e se assustam. Pensam que a hepatite C voltou, por exemplo, e às vezes é uma esteatohepatite. Então, nós temos que estar atentos aos bons hábitos de vida,
Essas são doenças dos tempos modernos, do sedentarismo, da alimentação inadequada, da síndrome metabólica. A gente precisa controlar, ter bons hábitos de vida, porque para essas ainda também não tem remédio, a prevenção é estilo de vida. Mas são muito comuns e podem evoluir também para hepatite crônica, evoluir para cirrose e, inclusive, para a necessidade de um transplante de fígado. E por falar em transplante, eu tive a oportunidade nessa minha vida de fazer uma coisa que foi muito legal. Na cidade de São Paulo, o Fábio Mesquita coordenava, a prefeita era a Marta Suplicy, o Fábio Mesquita coordenava uma área que eram todas as áreas de especialidade da Prefeitura de São Paulo. Eu era médico, concursado, aprovado em segundo lugar num concurso público da Prefeitura de São Paulo, e fui convidado para criar uma área temática de hepatites e transplante. Porque a maior causa de transplante naquele momento era o fígado, por causa da hepatite. E lá nós criamos e implementamos a primeira semana e o dia do doador municipal de órgãos. Então, nós organizamos, cada hospital tinha uma comissão intra-hospitalar de transplante. E existiam as OPOS, as Organizações de Procura de Órgãos. Então, foi uma época que eu vivi muito de perto essa questão do transplante. E o maior drama do transplante é o órgão, é ter órgão para transplantar. E é por isso que, numa ocasião como essa leve e de serviço público que a gente está, que nós precisamos falar de transplante de órgãos. Porque é assim que tem que ser. Na hora que você está todo mundo lá assistindo a Olimpíada, vendo a nossa fadinha ganhar medalha de prata, vamos daqui a pouco torcer para o surf, vamos ver não sei o que tal, tá lá batendo um papo e fala, ó, se um dia acontecer qualquer coisa comigo, pode doar tudo. Por quê? Porque na hora que acontece uma fatalidade, a família muitas vezes está tão doída que ela não tem cabeça para ser abordada por uma organização de procura de órgãos para fazer essa doação. E é nesse momento que a gente precisa lembrar dessas conversas descontraídas, aquilo, olha, um dia o Ever falou que ele era doador, um dia o Ricardo falou, então aí você vai lá, o Evaldo, você vai lá e doa, é mais fácil de abordar. E só para terminar essa fala de transplante, queria dizer uma coisa, quem tem hepatite poderá eventualmente doar órgãos para pessoas que tenham hepatite também, e num futuro, dado o avanço da terapia, talvez até para quem não tem hepatite, porque isso alguns países até já consideram. É tão difícil, às vezes, um tipo sanguíneo, um biotipo, a pessoa está numa situação tão, né? Aí você tem que precisar de um transplante. Pode usar, eventualmente, o transplante de um órgão de alguém que tenha uma doença dessas. Porque hoje a gente tem tecnologia e terapêutica para fazer. Tá bom? Então, acho, Ever, que de uma maneira geral eu consegui fazer aí de uma maneira mais descontraída essas pontuações técnicas, filosóficas, com um pouquinho de brincadeira aqui entre nós, que somos irmãos, e fico aqui também à disposição, se tiver mais alguma dúvida ou algum aspecto que eu possa colaborar. Essa apresentação de vocês, ela é memorável, né? Para nós é motivo de orgulho e honra poder integrar aqui nessa sala pessoas abnegadas, dedicadas, com competência, qualificadas e que trabalham de forma abnegadas na promoção da saúde. É algo que deveria se repetir frequentemente. Hoje, com essa facilidade da comunicação via internet, esses programas deveriam ser multiplicados em grande número para que mais pessoas pudessem ter essas informações que o doutor Evaldo compartilhou agora, que o Jeová compartilhou, toda essa luta também do Grupo Esperança e todo o trabalho de assessoria, de apoio, e que vem crescendo cada vez mais, do Ever e da Comissão de Saúde da OAB. Então, você que nos assiste agora ao vivo, ou você que nos assiste agora, após a gravação do programa, participe, promova, divulgue, compartilhe, estimule que mais programas como esse possam ser realizados. E uma coisa me chamou a atenção, a Joedna, doutor Evaldo, ela colocou aqui que ela riu bastante, né, da parte que você disse que se cura, mas não fica mais bonito. Ela falou que é a melhor live
que ela participa até agora. Então, a participação dos nossos amigos aqui presentes, já estamos em 1h06 de apresentação, e penso que, apesar dos assuntos o tema ser muito importante, os assuntos serem inúmeros, tenho certeza que o Ever tem muitas perguntas relacionadas, nós poderíamos caminhar para as considerações finais, se tiver mais alguma pergunta, obviamente, de algum participante, ou que o Ever considere extremamente importante, e em seguida caminhar para o encerramento desse programa que está excelente e que deve ser repetido mais vezes. Ever. Olha, eu gostaria de relembrar que nós estamos no mês de julho, né? Estamos comemorando e fazendo a disseminação de informações do Julho Amarelo. E na OAB, em parceria com o Grupo Esperança, nós editamos essa cartilha no ano passado. E essa cartilha, para quem não sabe, ela foi escrita pelo Jeová e pelo Evaldo. Então, a parte técnica por parte do Dr. Evaldo e as comunicações por parte do Evaldo. Eu tive uma pequena participação na parte jurídica, mas é um informativo de excelente qualidade, como o Evaldo colocou. Isso é importante fazer a divulgação. Durante esse mês de julho, está à disposição na sede da OAB, e no site da OAB nós temos ela para ser baixada de uma maneira muito simples e fácil. Eu gostaria de agradecer ao convite, Ricardo, você com a sua generosidade, com a sua proatividade nos fez para realizarmos essa importante live. Gostaria de agradecer à diretoria da OAB, que sempre nos estimula e nos permite realizarmos esse tipo de campanha. Agradecer à Regina Pimentel, que é presidente da comissão, que deposita em nós toda a confiança, e aos demais membros, ao Bruno, ao Armando, a Celisa, a Cláudia, a Leonor, e a você, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado, Evaldo. Obrigado, Jeová, por terem aceito o convite. Vocês são pessoas especiais. Vamos tentar terminar essa live sem chorar, porque nós temos uma amizade tão intensa e tão bonita, Ricardo, que a gente começa a falar da vida. É difícil eu conseguir falar da parte de quando eu descobri a intimidade, que eu fui para o grupo, conheci o Evaldo, conheci o Jeová, e mudou a minha vida. Então, a gente se emociona. A gente tem uma história muito bonita. Eu gostaria de agradecer a todos que tiveram a oportunidade. A OAB vai estar sempre à disposição na sua Comissão de Saúde para ajudar. Eu, pessoalmente, o Jeová, através do Grupo Esperança, o Evaldo, que é uma pessoa sensacional, de uma generosidade ímpar com seus pacientes, com seus amigos. Obrigado por ter vocês na minha vida. E o Ricardo, Evaldo, você não conhece pessoalmente, eu acho, é a pessoa mais gentil que eu conheço. Ele é de uma gentileza, de uma proatividade. Eu já falei para o Jeová e para o Ricardo que eu ia pagar um almoço lá no Paquito. Você está convidado também, tá? Muito obrigado a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você e todo o grupo de trabalho na OAB, na Subseção Santos, na Comissão de Saúde, que há algum tempo você me convidou para participar e tive essa oportunidade, essa honra de integrar e conhecer tantos amigos valorosos, né? Tantas pessoas valorosas que são abnegadas em favor da saúde. E por meio de você conhecer o Jeová, conhecer o Dr. Evaldo, conhecer tantas pessoas que realmente são abnegadas e vocacionadas em servir e ajudar as pessoas efetivamente. Efetivamente. Obrigado pelas palavras, gentis, Ever. Vou pedir que o Jeová possa fazer as considerações e, em seguida, o doutor Evaldo. Por favor. Eu que agradeço, Ricardo, sobremaneira aí você, o Ever, o doutor Evaldo. E realmente, né, ficou uma situação tão assim, informal, emocional, né? Por que não dizer? Eu tenho vontade de falar muita coisa, tenho vontade de falar quando eu chegava no Guilherme Álvaro e via lá um médico jovem, sabe, colocando amostra de sangue para levar para São Paulo, no laboratório do Hospital das Clínicas que ele trabalhava, porque não tinha demanda na cidade, eu queria atender os pacientes, fazendo trabalho voluntário, fazendo biópsia, entendeu? Um infectologista se especializou, se aprofundou para fazer biópsia, porque era demanda reprimida. Quem é esse médico? É um médico só, técnico científico? Não, é muito mais que isso. O Ever,
ele fala que eu tenho fígado feminino e choro, né? Então, o dele é extra feminino, porque se emociona muito. Gente, só tenho que agradecer, estou à disposição. Eu fico muito feliz de ter essas pessoas para a gente ganhar todo dia, né? Não a espécie, mas ganhar, sabe, o que dá é imensurável, né? Você poder ajudar pessoas que você nunca soube o nome, nunca viu o rosto, né? Então é muito importante, a gente não consegue sozinho, né? O Grupo Esperança também vale aqui nessa live. Nós temos muitos trabalhadores da Petrobras que também são da área de direito, né? E o amparo que a gente tem do Sindipetro, né? De estrutura, então eu queria deixar registrado. Obrigado, muito obrigado, Ricardo. Bom, enquanto vocês falavam aí, eu pensava o que eu podia falar. E assim, tem gente que... Eu estou com 53 anos de idade, tenho 30 anos de ensino, 30 anos formado, mais o tempo da faculdade. E tem gente que encara as coisas como adversidade, meu inimigo, tal. E a hepatite C, hoje, derrotada, ela nos proporcionou isso. Eu devo tudo que eu sou à hepatite C. Eu fiz minha formação, meu mestrado, meu doutorado, minha vida. Eu acho que a minha única realização, ou talvez a minha maior realização, tenha sido a minha luta contra a hepatite C. E ter me cuidado por 20 anos, hein? E ter cuidado de ser meu médico por 20 anos. Mas eu não faria isso sem vocês. E a hepatite C, além de ter me dado um ganho profissional, acadêmico, ela me deu um ganho na vida. Eu conheci tanta gente boa. Os que aqui estão ainda, alguns que estão se manifestando aqui, os que já não estão mais aqui, mas que estão na nossa memória, que estão com energia presentes. E, basicamente, a oportunidade de a gente se unir. Nós temos, Ricardo, um grupo de WhatsApp, que sou eu, Ever e o Jeová. Lá a gente fala coisas sérias, a gente brinca uns com os outros, mas eu ganhei 2 irmãos na vida. Se a vida não valesse para nada, a vida valeu por ter tido a oportunidade de caminhar com vocês ao meu lado. Obrigado. Fantástico, fantástico. E você sabe que a vida vale a pena justamente quando nós colocamos a favor do próximo a nossa existência. E quando a gente participa de programas como esse, e eu tenho o privilégio, sabe, doutor Evaldo, Ever, Jeová e todos que assistem, eu tenho o privilégio de atrair, de ter convívio com pessoas maravilhosas como vocês, que se dedicam realmente a fazer a diferença na vida das pessoas, que não estão preocupadas com o seu bem-estar apenas. Estar preocupadas com o seu bem-estar não significa tanto quanto se preocupar com o próximo. E isso, para nós, é motivo de alegria, de comemoração, é motivo de honra. Então, poder fazer parte de um grupo como esse, liderado pela Regina Pimentel, atualmente, e sendo vice-presidido pelo nosso querido Ever, na Comissão de Saúde da OAB, e compartilhar esse tempo, essa vivência em favor do próximo, não só, obviamente, na OAB, em tudo que a gente tem feito, é motivo de alegria e honra. Ouvir vocês falando aqui de toda a experiência, ouvir a história do Grupo Esperança, a história do Jeová, de lutas incansáveis, né, e de vitórias conquistadas até recentemente, 2020, né? Então, assim, e não para por aí. E de ver um médico dedicado, com mais de 30 anos de experiência, dedicados a favor da saúde das pessoas, literalmente, o infectologista, então, já escolheu a especialidade por vocação de cuidar da massa, da população. E de um advogado abnegado que, entre tantas atribuições, se dedica tempo em favor do direito à saúde. É motivo de alegria. Então, terminar essa live de hoje é como receber um grande presente, realizar essa live é como realizar um grande presente para nós todos e para quem assiste, para quem assistiu ao vivo e para quem terminou agora de assistir após essa realização.
Eu convido vocês a participar de outras lives, porque essa aqui valeu a pena, mas foi pouquíssimo tempo entre tantas coisas que deveriam ou poderiam ser abordadas. Eu me coloco à disposição para, junto com vocês, ser um compartilhador, um incentivador dessa promoção do conhecimento, promoção da vida, da saúde, do direito à saúde. E estou com vocês nessa luta, o Ever sabe bem disso. Eu quero, então, finalizar essa live de hoje com o meu agradecimento especial a todos vocês que participaram, assistiram, que interagiram, que compartilharam momentos, até descontração, que é importante ter essa descontração, mas especialmente a você, Ever, Jeová, Dr. Evaldo, que compartilharam amor, conhecimento, dedicação ao próximo, e que não fica no discurso, não. Tem muito trabalho realizado e, graças a Deus, tem muito trabalho a ser feito com esse time de primeira linha que vocês formam. Parabéns, um forte abraço e até breve.